Então aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos cadastrar os dispositivos. Os dispositivos são controle remoto, tá? Seja sensores magnéticos ou mesmo sensor com câmera. Qualquer dispositivo que a gente fala sem fio, ela precisa seguir esse processo que eu vou mostrar aqui agora, tá? De vez em quando ela vai dar esses bip aí, porque eu ainda tenho que eliminar conforme eu for configurando, tá? Algumas situações. Exemplo aqui, ela tá verificando que tá com falha de linha de telefone, não tem linha de telefone conectada, tá? Não tá comunicando com o monitoramento. Então tem esses detalhes que depois nós vamos resolver, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pressionar essa tecla. Então, menu utilizador, tá? Teste periódico, menu instalação, ok. Código instalador 99999. Então aqui tem códigos, seta para frente, zona sensor. Apesar de estar escrito zona sensor, qualquer dispositivo, inclusive repetidor, né, módulo sirene, então tem que ser aqui, ok. Então adicionar sensores, ok. Registrar agora. Nesse momento eu vou seguir o processo aqui do cadastro automático, ou eu poderia colocar, tá, aqui do controle remoto, o ID, tá? Exatamente isso aqui, só que na verdade é um pré-cadastro, então eu poderia fazer esse pré-cadastro em todos os sensores e tudo mais, só que depois eu preciso ainda pressionar a tecla, né, o botãozinho aí lá de cadastro, para poder realmente registrar, tá? Então nesse momento aqui, qual é o processo que eu faço? Esse aqui eu tenho que pressionar essa tecla asterisco, ele vai dar essa piscadinha e eu vou esperar ele acender da próxima vez. Soltou, solta aí e ele já faz o cadastro, ok? Então, fazendo o cadastro, ele já até está me mostrando o mesmo ID que estava contido aqui, ok? Então, olha só. Inclusive, uma coisa interessante aqui, ó. Se eu der seta para frente, ele tem a questão aqui de comando, tá? Então, na verdade, o que ele está fazendo? Comando, na verdade, é o controle remoto. Estou indicando se ele vai ser considerado 1, vai ser o 2, o 3. Então, permite até 8 controles. Eu vou deixar ele aqui, ok. Acerto. Acerto são configurações. Vamos supor, se eu pressionar ok, ele está perguntando que esse auxiliar me informar assim, o que eu posso alterar com relação a essa tecla aqui, que é o asterisco. Porque já está definido que esse aqui é o ARM, esse aqui é o desarme, esse aqui é o modo ARM no modo stay. Lógico que precisa configurar as zonas e tudo mais, mas ARM stay. Então o que eu posso fazer isso aqui? Posso dar OK. Aí está me falando, ele pode ser o ARM instantâneo. Então qual que é a ideia? A hora que eu estiver armando o sistema e pressionar isso aqui, ele vai reduzir quase que a zero o meu tempo de saída. Ou ele pode ser inativo, sem função alguma. Ele pode cessar os bips, né, do tempo de saída, sem tempo de saída nenhum, ou pode ser para acionar um PGM ou ARM instantâneo, beleza? Ok, coloquei para ARM instantâneo, tá? E o próximo, sensor. No caso aqui, ó, eu tô com o sensor magnético, já desparafusado, sua bateria de lítio, sua entrada para colocar um outro sensor, vamos supor esse aqui não é a prova d'água, né, não é resistente à água, e às vezes eu preciso colocar em algum local protegido da água e levar um outro sensor, né, que seja resistente a sol e chuva, né, vamos supor para um caso de um portão. Bom, então tá, mas o que nos interessa nesse momento aqui é esse botãozinho aqui, ele que é o que vai fazer o cadastro. Então, próximo sensor, ok, registrar agora, né? Então o que eu vou fazer? Eu tenho que pressionar, acendeu, solto, registrou. Então registrado esse aqui. Então o que ele está me falando aqui, ó, zona 1, tá? Contato, zona 1, tá, ok. Se eu pressionar ok, isso aqui é local, nada mais é que o seguinte, existe algumas centrais que permite eu falar assim, ó, essa central vai ser sala, cozinha, né? Então se eu pressionar OK, ele já tem algumas coisas predeterminadas, por exemplo, porta principal, garagem, né? Porta garagem. Vou deixar aqui, por exemplo, porta garagem. OK. Tipo de zona, tá? Vou dar OK. Se ele acessa 1, ou seja, seria tempo de entrada 1,
Tempo de entrada 2, vamos dizer assim. Parcial temporizado, né? Ou seja, ele aceita armar, né? Numa situação parcial, só com uma temporização. Interior. Então, vou deixar aqui, ó, interior corresponde ao que seria para poder um disparo imediato. Ok. Se eu quero que seja uma zona aviso, toda vez que ele abrir e fechar, né, ele me acusar uma abertura sem um disparo, apenas acusando um bipzinho indicando que alguém está passando na frente, ou no caso aqui abrindo a porta ou uma janela. Então, se eu der ok, está off. Vou deixar isso. Não quero alterar, seta casinha. Seta não, a tecla onde tem uma pessoa dentro da casa, ok? Acertos. Se eu quero que acione o LED alarme, então se eu vou aqui, ó, sim, vou acender o LED alarme. Então a seta com a casinha, uma pessoa dentro da casinha, LED alarme. Se o Red Switch, se eu quero habilitar ou não, tá? Eu vou deixar ele inativo, tá? Desculpa, não é o Red Switch. Volto, Red Switch. Eu quero ele ativo, confundi. Então eu quero ele ativo. Opa, quando acontecer isso, eu pressionei sem querer, aí eu volto aqui, modificar sensor. Aí eu volto à situação onde eu estava. Acertos, LED alarme, Red Switch está habilitado, que eu acabei de habilitar. Input, se eu quiser habilitar isso aqui, vamos supor, ok, está inativo. Eu não quero habilitar, mas se não, eu colocaria, se eu quero com resistor final de linha ou não, normalmente aberto, normalmente fechado, ou inativo. Vou deixar ele inativo. Okay? Mas esse é o caminho, caso eu queira. Próximo sensor. O próximo sensor aqui é o nosso sensor com câmera, tá? Que ele é o Nest Cam K9 85PG2. Tá? A mesma coisa. Eu vou abrir, tá? Uma bateria, acabei fazendo, a minha acabou, nessa viagem acabou, comprei 2 baterias de lítio, né? Liguei aqui em série, 2 entradas, coloquei com a fita, tá? Vai funcionar do mesmo jeito, mesmo tempo, tá? Bom, então o que nos interessa é essa botoeira aqui, e aqui eu vou ligar o meu sensor. Liguei, vou fazer esse ajuste para prender, tá preso e tudo mais. Então aqui, ó, próximo sensor. Ok, registrar agora. Eu tenho que atentar o seguinte, eu vou pressionar essa botoeira, mas eu vou olhar para frente aqui. Então eu vou pressionar lá, certo? Então eu vou pressionar e segurar. Estou pressionando e segurando. Na hora que ele fizer, solto, tá? Registrou. O mesmo procedimento do controle remoto, mesma situação do sensor magnético, tá? Vamos ver o que tem de ajuste dele. Então vou prender, vou fixar. Então vamos lá. Tanto é que ele indica PIR câmera, porque ele é o sensor de movimento, né? Baseado em infravermelho e tem mais a câmera. Então vamos lá. Ok. Local. Tipo. Opa, deixa eu voltar. Local. Ok. Garagem. Porta-garagem. Quarto hóspedes. Hall. Cozinha. Casa de máquina. Sala de estar. Então, novamente, esse ponto aqui, existe centrais que permite eu configurar. Existe até algumas coisas que dá para fazer, mas isso já no servidor da Vyzone de monitoramento, tá? Então, sala de estar, ok. Tipo, eu vou deixar ele... Opa, fiz errado. Volto, tipo, ok. Acesso, vou deixar ele como se fosse temporizado, ok. Não quero que ele seja uma zona aviso, ou seja, a hora que passar alguém, ele ficar apitando, ficar dando os bips. Acertos, ok. Isso aqui é importante, tá? É importante a gente ver o acerto dele. Então, nesse momento, são as configurações internas desse sensor. Então, LED alarme, ok, tá aceso. Casinha aqui, retorna. Contador de eventos. Baixa recepção, alta recepção, baixa. No caso, isso aqui tá, se refere à sensibilidade. Alta recepção, baixa recepção, alta recepção. Tá vendo? Então, esse baixo está em baixa sensibilidade e alta sensibilidade. Vou deixar, porque é questão de teste, para alta recepção. Aviso de desarme. Tá? Então, ele poderia constar lá
no LED dele que está acontecendo um desarme. Vou deixar isso desativado, não é o caso. Cor da imagem. Como é que vai chegar a imagem no servidor ou no aplicativo? Ok, está indicando preto e branco. Para ficar melhor, né? Lógico que preto e branco você tem uma economia de dados, isso chega mais rápido. Mas vamos colocar que seja colorido. Ok. Resolução da imagem. 320 por 240. Ou eu posso colocar uma menor, 160 por 160. Tá? Vou deixar maior também. Brilho da imagem, né? Então, normal. Vou deixar normal. Contraste da imagem também. Só para a gente olhar, normal, vou deixar. Acerto de microfone. Então ele está inativo. Eu vou ativar o microfone. Então ele tem um microfonezinho. Estou deixando ativar. Energia ligada. Tá? Não ligada. Então isso aqui é o seguinte. Essa seria uma questão de economia da central, do sensor. Então eu vou deixar não ligada para poder ter uma melhor economia. Próximo sensor, tá? Então configurei o que eu tinha de configurar em termos de sensor, eu já configurei. Vou sair, tá? Vou retornar aqui, sair do registro, né? Aqui pressionei a casinha para poder sair de tudo. Essa atualização aí está buscando, mas a gente não fez nenhuma configuração. Ele dá um prazinho. Sair, pronto. Então aqui, né, uma vez que o sistema então está configurado, posso então armar meu sistema. Repare, toda vez que ele manda um comando, ele devolve o verde indicando que conseguiu fazer a ação que eu mandei, tá? Então quando eu pressionar aqui, tá, devolve. Então pode acontecer de eu tentar armar, vamos botar um local muito longe, ele vai acender o vermelho, mas eu não me devolve verde, ou seja, ele não recebeu o comando. Ok? Tá? Então, é isso. Obviamente aqui, ó, se por acaso eu afastar o sensor, está indicando a porta da garagem aberta. Fizer isso aqui. Aqui não sei, não vai funcionar exatamente porque o sensor não vai funcionar agora porque está desarmado. Porque ele, para economia de bateria, a hora que eu armo que ele recebe o comando. Tá? Então, ele tem que armar. Ainda tem que ajustar o tempo de entrada e o tempo de saída, né? Ó, a partir de agora que ele recebeu o comando, começa a haver detecção, tá bom?